veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Algumas coisas aqui para a gente comentar. Primeiro, que a função de João Batista era ser um precursor. E a gente tem que olhar com carinho para João Batista, porque nós somos Joões Batistas, de certa forma. Porque se João apontou, né, e foi o precursor da primeira vinda de Cristo, nós somos o precursor da segunda vinda de Cristo. Certo? O papel de João ali, ele sabia muito bem disso, era apontar para a luz. Tanto é que ele falou, eu não sou a luz. Né? Eu estou apontando para alguém que vem depois de mim. A outra coisa interessante é que ele veio para testemunhar, versículo 7 aí, ó. Ele veio como testemunha. Testemunha é mais do que simplesmente alguém que ouviu falar alguma coisa, é alguém que viu alguma coisa. Então, testemunha é um termo jurídico. Se, por exemplo, alguém está sendo acusado de um crime, né, vem as testemunhas, ou para ajudar na defesa, ou até para acusar aquele réu, aquele acusado, né, aquele investigado. Então, a testemunha tem esse papel de falar do que viu. Né? É claro que nós precisamos estudar a palavra, é isso que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos ser pregadores, precisamos pregar a palavra, com certeza, mas mais do que ser pregadores, mais do que sermos estudiosos, nós precisamos ser testemunhas, nós precisamos ver e contar o que vimos. Essa é a vontade de Deus. João tinha um movimento tão forte, olha só no versículo 8. Ele não era a luz, uau, mas veio para que testificasse da luz. João tinha um movimento assim tão forte, né? Algo de Deus assim sobre a vida dele, um ministério profético tão forte, que a gente vai ver mais na frente que ele foi confundido com Cristo. Teve gente que achou que ele era o Cristo. Né? Então as pessoas achavam dele mais do que ele realmente era. Mas João deixa claro aqui, com espírito de humildade, e claro, né, sujeição a Deus, ele fala, eu sou apenas um testificador da luz. Eu não sou a luz. Eu vim testificar de outro. E versículo 9 fala, sabe, a verdadeira luz. Ou seja, a verdadeira luz aponta para quê? A luz é absoluta. Né? Então, Jesus é para o mundo como o sol é para a terra. Certo? Então, até o senso de moralidade que resta na humanidade, né, por mais que o pecado dê uma bagunçada nas coisas, no senso moral do homem, mas ainda existe um senso moral no homem. Por quê? De onde isso vem? Porque Deus colocou uma lei no nosso coração. Certo? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E, então a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. A verdadeira luz, olha o que o versículo diz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ou seja, todo homem é indesculpável, porque todo homem conhece a verdade. Por mais que ele é cego, parece meio contraditório, né? Porque fala que o homem está nas trevas. Primeiro fala que o homem está... E de fato, todos os que não estão em Cristo estão nas trevas, estão na cegueira espiritual. Mas, por outro lado, todo homem carrega também em si mesmo a lei de Deus. Dentro de si, todo homem sabe o que é certo e o que é errado. E essa luz ilumina todo homem. Olha o que diz no versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não o conheceu. Então isso é algo muito triste, porque a criação não conheceu o Criador. O Criador de todas as coisas, que fez os céus e a terra, pela palavra do seu poder. Aquele que colocou os fundamentos da terra, né? Que criou todas as estrelas, que criou as galáxias. Aquele que criou todas as coisas. Estava no meio da sua criação, mas a sua criação não o reconheceu. E isso é um alerta para nós, né? Que possamos ser atentos, para não perdermos o tempo da visitação. Podemos ser atentos ao que Deus fala conosco, para que possamos reconhecer o Senhor em todas as coisas. Isso é muito triste, né? Eles perderam o privilégio de se relacionar com o Verbo Supremo. Que tristeza. Mas não só não conheceram, que já é muito ruim, mas também o rejeitaram. O versículo 11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Rejeitaram a luz. Em vez de se humilharem e falar de Senhor, nós precisamos de ti, nós estamos nas trevas, precisamos que o Senhor traga luz a nós, precisamos da sua presença, precisamos de ti. O próprio Deus encarnado na terra, vindo aqui, eles não quiseram receber, porque talvez não veio do jeito que eles esperavam. E isso é muito triste. Mas tem uma notícia boa no versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que
creem no seu nome. É interessante que tem uma frase que eu ouvi que fala assim: todos os caminhos levam a Deus, mas apenas um caminho leva ao Pai. Ah, mas que heresia é essa, né? Todos os caminhos levam a Deus. É porque, de certa forma, todo homem vai se achegar a Deus um dia. Seja para juízo ou seja para salvação. Aqueles que serão condenados vão comparecer diante de Deus. Então, de qualquer jeito, não tem escapatória. Todo homem um dia vai ter que lidar com Deus. Mas existe só um caminho para o Pai. Para se tornar filho só existe um caminho. A gente sabe que essa falácia no mundo de que todo mundo é filho de Deus é mentira, né? Não é todo mundo que é filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Mas todos quanto o receberam. Receberam quem? Ao Verbo, Cristo. Somente aqueles que recebem Jesus. Eles são feitos filhos de Deus. Não é que eles se fazem, não. Eles não têm poder para se fazer. Eles são feitos filhos de Deus. E o versículo 13 corrobora com isso, dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Ou seja, não tem como alguém ter vontade de nascer de novo. Ou não tem como alguém querer ser filho de Deus e fazer um esforço. Não tem como. Eles são feitos. É Deus quem os faz filhos de Deus.